Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e hoje na companhia de Ariane Abdala. Tudo bem, Ari? Oi, Marcela, tudo bom? Oi, pessoal. Hoje a gente tá aqui com o Anderson Firminiano. Oi, Anderson, tudo bem? Tudo bom, Marcela? Tudo bom, Ariane? Obrigado pelo convite. Tudo certo, bom ter você aqui com a gente. Já vou explicar quem você é para quem não te conhece, mas antes disso eu vou passar a palavra para a Ari contar um pouquinho dessa temporada, para quem tá ouvindo pela primeira vez o episódio da 5ª temporada do Fora da Curva 3, uma temporada especial aqui do podcast Atitude Empreendedora. Ari, conta pra gente sobre esse projeto. Então, Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso é um livro que eu co-organizei junto e a convite do investidor Florian Bartunek e do advogado Pierre Moreau. Eles me convidaram para fazer esse livro. Eles já fizeram outros 2 livros Fora da Curva, que eram com depoimentos de investidores. E agora a gente falou com fundadores e empreendedores, né, de startups e de unicórnios. E o Anderson foi um dos nossos entrevistados. E aí, essa temporada do Atitude Empreendedora é um especial em que a gente está trazendo os entrevistados do Fora da Curva. Alguns a gente está regravando a entrevista, como é o caso desta entrevista com o Anderson, e outros a gente está trazendo bastidores, né? Trechos das conversas, das longas conversas que a gente teve com as pessoas para dar origem aos depoimentos que estão no livro. Depois eles foram escritos em primeira pessoa, mas foram a partir dessas entrevistas. Então, para essas entrevistas que a gente está usando os trechos do que já foi, estão um pouco desatualizadas, né? Estão ali de 2019, 2020, mas é legal porque você ouve um pouquinho dos bastidores. E nessas é bom porque a gente atualiza a conversa, por exemplo, com o Anderson. Até porque a gente conversou com o Anderson, né? A Ari conversou, já faz 2 anos essa entrevista para o livro Fora da Curva. E hoje a gente vai ter a oportunidade de saber como é que foi o desempenho da Voxus nesse período, nesses últimos 2 anos. E para avisar vocês, eu e a Ariane estamos no estúdio, mas o Anderson tá gravando da Califórnia, que é onde ele tá morando hoje, nos Estados Unidos. Então deixa eu contar para vocês quem é o Anderson. Ele é fundador da Voxus, que é uma empresa de marketing digital para e-commerce. Foi um dos primeiros negócios no Brasil a atuar com tecnologia própria para mídia programática. Mídia programática, para quem não conhece, é o trabalho de vender e comprar espaços publicitários na internet com a ajuda de um software. O Anderson aprendeu a programar sozinho e com 13 anos ele já desenvolvia sites. Aos 14, ele fez seu primeiro estágio numa empresa chamada Made in Web. Lá ele idealizou o setor de inovação e desenvolveu jogos e aplicativos para empresas. Ele foi aprovado para estudar na Babson College, mas não concluiu a graduação. Em 2017, ele criou o site Estudar nos Estados Unidos com 2 amigos, entre eles o Henrique do Bugrá, que também é entrevistado no livro Fora da Curva 3. Bom, Anderson, muita coisa você já fez, mas conta uma coisa que não está no livro. Como é que está a Voxus hoje? O que aconteceu desde que você deu o seu depoimento para o Fora da Curva 3, 2 anos atrás? Legal. Muito obrigado aí pela apresentação rápida. Prazer falar com vocês novamente. E bom, acho que contando um pouquinho da Voxus, né, onde a gente está hoje, uma grande mudança que eu finalizei uma sucessão de ir para o conselho, né, então não estou mais tocando a Voxus como CEO. Eu ainda sou sócio, eu ainda estou no conselho olhando estratégia majoritariamente, mas foi uma mudança grande que a gente estava fazendo uma sucessão para que eu conseguisse me mudar para os Estados Unidos, e essa sucessão finalizou no começo de 2021, né, fim de dezembro, do ano passado mais ou menos. E a gente promoveu nesse processo 2 pessoas que estavam na empresa já para a posição de CEO, então a gente fez uma estrutura de co-CEO e meu dia a dia desde então mudou bastante. E acho que para essa nova fase, né, da Voxus, a gente está entrando numa visão tanto de escalar um pouco mais dentro de parcerias e uma visão mais, diria que colaborativa, assim, junto com o mercado. A gente está numa fase construindo muitas parcerias com diversos players importantes no Brasil para conseguir crescer mais ainda no mercado de e-commerce. E do lado de produto, que eu estou mais envolvido, sinceramente, a gente está olhando muito uma tese nova, que é comum nos Estados Unidos já. A gente já está no processo de lançar as primeiras versões desse piloto, que é basicamente ajudando ali e-commerces, a transformar e-commerces em negócios de propaganda, né? Um movimento que aconteceu
nos Estados Unidos. A Amazon Ads é o maior player, talvez, do mundo nesse negócio. O Alibaba é o maior player de mídia da China. E a Amazon esse ano vai faturar $20 bilhões aqui nos Estados Unidos com vendendo mídia. É um negócio de super crescimento de 5, 6 anos. Desde que eu estou nesse mercado, acho que é o negócio mais incrível que eu conheci de propaganda com tecnologia. E a gente está usando tentando trazer um pouco desse conceito para o mercado brasileiro, e a gente acredita que a gente vai conseguir ajudar a ter um impacto bem maior no Brasil, né? E como fazer os e-commerce se tornarem empresas de publicidade? O que muda? Você precisa de novas habilidades? Como funciona? Bom, acho que nos últimos 6 anos o que a Voxus construiu foi uma forma muito simples de permitir com que e-commerces comprem propaganda sem precisar investir muito tempo, né? Então a gente criou uma estrutura mega focada em ser simples, focada em funcionar bem, mas mais importante do que isso ser simples, a gente hoje tem um impacto limitado ao nosso ecossistema, né? Então a gente está tentando trabalhar agora para trazer essa tecnologia para o ecossistema de outros negócios, né? E-commerces, majoritariamente. Os e-commerces, eles conhecem os seus consumidores, mas hoje a principal fonte de receita deles é ainda a venda natural de produtos, né? Mas quando você olha para negócios de propaganda, cada vez mais o ecossistema que conhece melhor o consumidor e tem uma relação direta com o consumidor, ele tem se tornado um player mais relevante de propaganda no mundo. Isso está acontecendo um pouco no Brasil já, mas ainda lentamente, assim. E o que a gente quer trazer é basicamente a estrutura, a infraestrutura que a gente criou nos últimos 6 anos do nosso ecossistema para o ecossistema de todos os e-commerces, né? Então, você é um e-commerce que conhece seu público bem, você acredita que você consegue entender bem o padrão de consumo desse consumidor, você acredita que você conseguiria exibir com essas informações propagandas relevantes, né, para esse consumidor, ou seja, gerar valor para a cadeia toda, para o anunciante, para o consumidor tem uma experiência mais legal de propaganda, de compra. Então, tem muito e-commerce que se encaixa nessa matriz hoje, mas hoje não tem um foco, talvez, não tem tempo, não tem recurso para construir sua própria plataforma de propaganda, então a gente está fazendo um sistema que vai criar essas plataformas para os e-commerce, começando esse ano, né? Quando a gente conversou pro Fora da Curva, era 2019, né? Uhum. Você ainda era o CEO e agora você tá no conselho. Eu queria saber por que você tomou essa decisão e o que mudou na sua vida e na empresa. Uma das coisas que eu, pessoalmente, mais gosto de fazer empreendendo é olhar produto, né? Então, acho que foi uma decisão de duas variáveis. Olhar um pouco mais estratégia produto e deixar o time que manda melhor do que eu no core, escalando o core, e olhar um pouco mais para a parte estratégia de produto dentro da Voxus, né? Então, acho que estar no conselho me permitiu olhar muito mais de perto esses temas, né? Por exemplo, essa tese de produto é uma tese que acho que o tempo que eu tive que dedicar junto com o time para achar foi bem grande, e seria um pouco difícil estando tão próximo da operação talvez fazer isso. Mas outra coisa principal também era a minha vontade, né? Desde aquele momento eu queria voltar para os Estados Unidos para basicamente aprender com empreendedores daqui, né? Então eu acho que tinha uma vontade natural de conseguir voltar. Fiz metade da minha faculdade aqui, né? Acabei não concluindo, mas eu tinha essa vontade de ter uma curva de aprendizado mais rápida, né? Os meus principais amigos, o Henrique, tinha feito essa mudança alguns anos atrás, e eu achei que fazia sentido já há alguns anos, 2, 3 anos, mas eu só iria fazer esse passo uma vez que eu acreditasse que a Voxus tivesse uma estrutura boa o suficiente para conseguir crescer sozinho. Então, acho que o timing da sucessão foi um pouco disso. Eu me senti confortável aqui, sem precisar que eu estivesse no dia a dia, e ao mesmo tempo, acho que a cabeça de olhar um pouco mais de estratégia e ao mesmo tempo ficar mais próximo do ecossistema de tecnologia dos Estados Unidos, né? Esse tema é muito legal, né, Anderson? Porque muitas empresas têm essa dificuldade, principalmente as jovens de alto crescimento, que precisam promover essa sucessão. Como foi para você? Foi sorte ter pessoas legais que se identificaram com a empresa e conseguiram crescer rápido? Ou você, durante esses anos, ativamente formou essas pessoas que hoje passaram a dividir a cadeira de CEO na Voxus? Eu diria que meu maior aprendizado assim, de gestão até hoje foi exatamente
esse processo de sucessão, né? Ele demorou mais ou menos uns 2 anos de planejamento, entre, enfim, diria que ideia até finalização da execução. E eu diria que eu estava ativamente tentando pensar sobre gestão e tentando fazer benchmark com pessoas que tinham feito isso bem sucedido. Eu acho que a principal métrica que eu tive na cabeça sobre o que é uma boa sucessão era não o fato de sair da administração, mas o fato de a empresa conseguir crescer sem que eu estivesse na administração. Então, acho que eu sempre, durante esses 2 anos, me lembrava de que isso significava sucesso para mim, e eu sempre tentava muito mais do que fazer rápido, né? Demorou 2 anos, eu preciso fazer o mais rápido que eu consigo, para continuar crescendo, mas eu preciso garantir que a operação vai ficar redonda, e eu diria que foi um processo bem ativo, assim, né? A gente já tinha 2 pessoas que estavam nas estruturas que tinham habilidades e perfis complementares, uma pessoa tocando mais próximo de vendas, por mais ou menos, eu diria que 4 anos na empresa agora, então viu boa parte do que a empresa fez, e estava tocando vendas naturalmente, e outra pessoa estava mais no lado de operação, financeiro, também já tinha alguns anos na empresa, e os dois com perfil complementar. Em algum momento eu percebi que estava treinando para algumas habilidades e eles poderiam ser uma boa dupla, assim, e teve muita discussão também se a gente deveria trazer alguém de fora, se a gente deveria promover alguém de dentro. Eu, pessoalmente, sempre quis promover alguém de dentro. Então, quando eu fiquei confortável com essa decisão, para mim foi a coisa mais natural investir tempo neles para tentar prepará-los. Bacana, Anderson. Eu vou voltar um pouco no tempo, resgatar um pouco da nossa conversa ali pro Fora da Curva. Para quem não leu o livro ainda, de onde veio a sua paixão pela computação? O que te motivava a estudar esse tema desde criança? Não foi uma decisão, assim, muito tomada, eu diria. Quando eu percebi, eu já estava meio que dentro do ecossistema. Mas eu diria que, retroativamente pensando, eu gostava muito de jogar videogame. E programação me permitia executar a minha imaginação dentro desses mundos virtuais, né? Seja um videogame, seja fazer um site. Eu gostava muito de ficar sonhando, assim, o que eu queria criar, o que eu queria fazer. E aí, com programação, eu conseguia fazer rapidamente, né? Então era muito legal esse sentimento. E isso que motivava o fato de ser um negócio que eu conseguia criar da minha casa, meio que colocar em prática um pouco do que eu imaginava, do que eu pensava. E aí foi natural, né? Talvez um ano depois, assim, que eu comecei a fazer, quando eu já estava programando todos os dias que eu comecei, assim, eu diria que com uns 14 anos, pela primeira vez, já estava uns 2, 3 anos programando, eu percebi que aquilo era de fato uma coisa que eu estava fazendo, podia ser uma coisa importante para minha vida como um todo. Até aquele momento meio que não era uma decisão muito clara. E como foi essa experiência de trabalhar pela primeira vez? Você lembra da sensação? Essa vontade de empreender veio depois, mas como foi a experiência de trabalhar com 14 anos? Eu lembro, e uma das minhas motivações, assim, grandes, era o fato de que eu queria... Bom, eu gostava muito de exercitar essa parte da criatividade e tal. Eu achava que trabalhar ia ser como se fosse, assim, eu ia ter um input da vida real de um monte de utilidades para as coisas que eu estava aprendendo, né? Então eu queria ideias que eu estava no momento que eu queria, enfim, tinha um monte de ideias já que eu tinha executado minha e tudo mais, coisas pequenas, e eu queria agora ver o que poderia ser útil para o mundo, para ter coisas mais legais que eu me motivasse para continuar construindo e tal. E a empresa veio meio nesse sentido, assim, então era menos sobre uma coisa de longo prazo, quando eu decidi trabalhar. Eu estava nas minhas férias, estava começando as férias, acho que no meu, sei lá, primeiro ano de ensino médio, alguma coisa assim. E aí, sei lá, de férias, eu não tinha nada para fazer muito. Queria programar, mas acho que eu não tinha nenhuma ideia muito bem. E aí, acho que um dia à noite, assim, eu comecei a procurar coisas e tal. E aí eu fiz um currículo, mandei para um monte de gente. E aí, no fim, foi meio nesse sentido. Então, também foi uma decisão muito motivada por eu querer ter mais ideias quase. E aí, eu decidi entrar na empresa. E eu lembro que foi, assim, diferente, né? Ninguém trabalhava na minha escola, mas eu gostava, eu quase não me sentia trabalhando, porque eu ia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo no trabalho, eu ia fazer em casa, entendeu? Então, para mim tinha que pegar metrô em São Paulo e tal, umas coisas assim, que são diferentes. Mas tirando essa parte, o dia a dia de trabalhar para mim
quase, assim, se confundia com o que eu faria de diversão em casa, entendeu? Se não se confundisse completamente, na verdade. É incrível essa sensação, né? Ainda é assim até hoje, Anderson? Ah, com certeza. Tento fazer isso ser o mais próximo da minha rotina, sempre. Claro que tem coisas que você gosta mais, você gosta menos, mas eu diria que isso foi quase um estilo de vida, assim, que eu tentei manter e tento manter até hoje, que é trabalhar em coisas que eu tô me divertindo, que eu tô aprendendo, que eu, tipo, hoje, por exemplo, aqui, eu fui dormir 11 da noite, acordei 5 da manhã sem despertador, comecei a trabalhar, e simplesmente porque eu tava com vontade de trabalhar e pensar e construir algumas coisas. Então eu tento fazer isso até hoje, na verdade. E acho que é uma coisa muito positiva, assim, eu me sinto muito feliz trabalhando, tão feliz quanto jogando videogame, e eu amo jogar videogame até hoje. E por que você decidiu estudar nos Estados Unidos lá atrás? Como é que foi a sua formação? Eu sei que você acabou não concluindo a Babson, mas o que você aprendeu lá? O tempo que você ficou? O que te ajudou na carreira? Queria saber um pouco por que você foi e o que isso te trouxe. A motivação veio que, bom, eu estava numa carreira de computação e Estados Unidos para mim era o lugar que eu queria estar, né? Na verdade, eu queria trabalhar em alguma empresa nos Estados Unidos, essa era a minha ideia, trabalhar com desenvolvimento de games, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, essa era a motivação principal. E com uns 15, 16 anos mais ou menos, eu comecei a buscar opções de onde eu poderia estudar coisas de games. No fim, acabei o ensino médio e aí eu decidi, e aí os impactos tiveram na minha vida. O primeiro foi que acabou o ensino médio, eu decidi, de fato, fazer faculdade fora. Só que eu não sabia do processo ainda muito bem, então eu estava meio perdido. E eu decidi ir para São Francisco, passar uns 6 meses mais ou menos estudando inglês. E esse foi o primeiro impacto na minha vida, né? Eu colocar inglês, eu sabia ler e tudo mais, mas assim, nunca tinha tido convívio tão claro com a língua. Então, acho que esse foi o primeiro impacto, aprender inglês. Foi mega legal o processo e tudo mais, aprendi um monte de coisa, no fim teve um impacto gigante que eu comecei a me conectar com talvez os meus melhores amigos hoje, tipo o Henrique, Gustavo, eu conheci todo mundo que fez o Estudar no Zeu nessa época, eu estava procurando fontes de informação de como fazia, né, para fazer application para os Estados Unidos. Então, minha vida, eu diria que mudou drasticamente, teve esse segundo impacto não previsível, foi basicamente a razão de, por eu estar procurando oportunidades em universidades americanas, eu me encontrei com muitos brasileiros que somos amigos até hoje, com o mesmo objetivo, procurando as mesmas informações ou praticando para os vestibulares e coisas assim. Esse foi o segundo impacto. O terceiro impacto é, de fato, quando eu entrei, acho que na faculdade. Acho que teve um impacto cultural muito interessante, de viver com culturas completamente diferentes. Babson é uma escola muito global. Eu tive um impacto muito interessante de começar a olhar mais finanças ou coisas nesse sentido, porque Babson é uma escola muito de negócios, mas um negócio geralmente mais familiar, mais antigo, assim. Então, operação, processo, finanças, coisas que provavelmente eu até aquele momento não tinha muito visto na minha vida. Eu estava mais no negócio de programação. Eu comecei a achar interessante. Isso foi a principal razão, na verdade, ainda, Sim, sim. por que eu fui para Babson. Assim, eu achei que continuar indo para computação e tudo mais, eu ia aprender, com certeza dá para aprender mais. Mas o delta que eu ia aprender não era tão grande, versus eu ir para um negócio que poderia ser útil para empreender e coisas assim, como o Babson talvez poderia me ensinar, que eu tinha zero conhecimento, então qualquer coisa que eu fosse aprendendo, quase qualquer aula era coisa nova para mim. E teve outro impacto, na verdade, tem um quarto impacto que quando eu estava em São Francisco que eu mudei meu sonho de, em vez de trabalhar com games e tudo mais numa empresa grande, eu decidi empreender, porque eu comecei a conhecer um monte de programador, na verdade estava indo empreender e comecei a achar muito legal e muito parecido com o que eu gostava de fazer, que era basicamente tentar ser criativo, executar e continuar esse ciclo. Então eu diria que tiveram esses 4 impactos, assim, mais ou menos, nessa decisão, assim, grande da minha vida. Apesar de eu não ter concluído, mudou completamente a minha vida, né, na verdade. E Anderson, o fato de você ter feito coisas tão jovem teve algum impacto na sua vida? Como você lidou com essa exposição, com essa tomada de risco, nessa decisão de empreender tão cedo? Eu diria que eu só tive quase impacto positivo dessas decisões, na verdade. Claro que teve negativo. Culturalmente, eu diria que eu sei menos que quase qualquer pessoa da minha idade, por exemplo, que eu foquei muito da minha vida
e da minha energia, talvez, em eu nunca assisti alguns filmes clássicos. Então, assim, tem impactos com certeza que poderiam ser considerados bem negativos, dependendo do ponto de vista, mas eu Uhum. não me importo tanto, né? Mas os impactos positivos acho que são bem mais óbvios para mim, de quantidade de aprendizado que eu tive. Eu não acho que eu tomei tanto risco, porque eu morava com meus pais, então, na verdade, o maior risco que eu poderia estar tomando é, tipo, potencialmente ter testado alguma coisa ali no começo da minha carreira que eu não gostasse tanto, ou talvez ter que mudar de carreira, mas isso não é um impacto negativo, na verdade, né, assim, mais positivo até, de ter testado rápido e coisa assim. Eu não tomei risco, acho que de forma geral, porque eu não tinha contas para pagar, né. Claro que uma vez que eu, ali depois com 20 anos e tudo mais, saindo da faculdade, voltando para empreender no Brasil, é um pouco mais de risco, é isso. Mas eu tentei fazer de uma forma que eu ia trancando Babson e ia, ia postergando sair da faculdade. Eu só saí mesmo quando o Vox já tava maior, né? Eu parei de ir para aula, para faculdade no segundo ano, mas eu acho que eu dropei mesmo. Saí da faculdade, eu acho que já estava era para eu estar mais ou menos no período de me formar, assim. Ou uns 6 meses, um ano antes, alguma coisa assim. Então eu tive um tempo legal, para testar, inclusive, isso, assim. E uma coisa de Babson que Babson tenta ensinar, meio não óbvio, assim, é que uma das características que Babson mais gosta em empreendedor é empreendedor que aprende a tomar Aham. risco quando precisa, mas tenta tomar o mínimo de risco que precisa, né? Claro que você não vai deixar de fazer alguma coisa que você acha que faz sentido por causa de algum risco. Então você vai tomando risco calculado, né? Então acho que Babson também me ensinou muito disso. E, sinceramente, eu tomei pouco risco porque eu empreendi muito novo. É, ah, então eu não considero que eu tomei tanto risco, versus se eu tivesse começado a empreender com talvez 40, 50 anos, ou na verdade 40, 50 talvez poderia ser menos risco também, mas talvez no meio da carreira ali, começar a empreender talvez fosse um pouco mais de risco envolvido. Qual foi a sua inspiração para criar a Voxus e quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu queria que você contasse um pouco quais foram esses desafios que você teve que enfrentar no começo, principalmente. A ideia da Vox surgiu ali de uma análise mais ou menos que eu estava fazendo na época, estava trabalhando ali no grupo da Rádio Mix, e a gente estava olhando para oportunidades em propaganda que pudessem fazer sentido ali, né, para alavancar o negócio deles, como um todo, olhando parte de vídeos, TV, rádio e tudo mais. E a gente começou a perceber que talvez a gente pudesse trazer uma solução de propaganda em vídeo utilizando os ativos que eles tinham na época. Então a ideia inicial foi essa, né? E ao longo do tempo ela foi se moldando até um ano depois, mais ou menos, que a gente chegou no modelo que a gente de fato escalou. Eu acho que teve muito desafio técnico, na verdade. Não foi trivial para mim, na época, lidar com tanta escala. Porque a gente tinha muitos artistas, a gente chegou a ter 30, 40 milhões de usuários por mês, em 6 meses, mais ou menos, vendo vídeo na plataforma. E vídeo é razoavelmente caro de hospedar e, enfim, pagar servidores e essas coisas. Então a gente tinha que otimizar muito para custo, para que a gente tivesse uma qualidade legal, mas ao mesmo tempo continuar escalando a operação, né? E o usuário com uma definição boa. Então esse foi um desafio técnico que eu lembro que, assim, os primeiros 6 meses foram incrivelmente difíceis. E o segundo desafio do negócio foi basicamente comercial, né? Eu nunca tinha feito muito vendas, né? Eu tinha um perfil mais técnico. E pela primeira vez eu tinha que meio que sair vendendo e tudo mais. E foi muito difícil esse começo. Talvez até por tanto falta de habilidade quanto falta de quase autoconfiança que eu conseguiria fazer isso. Então acho que foi um ano de bastante aprendizado nesse sentido. Eu colocaria esses como os principais 2 pontos. E claro que encontrar o produto que escalaria era uma consequência do segundo, né? Uma vez que a gente começou a entender melhor as necessidades do cliente, ficou mais óbvio para a gente o que tinha que fazer, e aí a gente chegou a encontrar o nosso segundo modelo, que é o modelo até hoje, que existe, de ajudar e-commerce. Estamos chegando no final da nossa entrevista.
Conta pra gente quais são os planos. Agora que você tá no conselho, tem algum projeto que você tá olhando, uma vontade, um desejo? O que você vislumbra para os próximos anos? Eu estou muito feliz aqui de estar nos Estados Unidos, estou muito feliz com a curva de aprendizado que eu tenho tido daqui. Formas claras, eu acho que a Voxus tem um mega potencial para a gente alcançar. Quero muito que, mesmo estando no conselho, a gente consiga trazer essa visão de plataforma de propaganda para os negócios digitais no Brasil. Acho que é um negócio muito grande para influenciar, para ajudar tanto o anunciante quanto o consumidor a encontrar produtos melhores, ajudar o empreendedor a crescer o negócio dele de forma mais rentável. Com uma escala assim, a gente atende 20% do mercado de e-commerce de médio porte, mais ou menos, que deve dar uns 200 anunciantes. Trazer isso para um mundo de impactar assim 100 mil anunciantes, né? Então acho que olhando para o médio prazo aí, 3, 5 anos para frente, acho que esse é o sonho bem legal assim que eu tô bem empolgado e vivendo agora junto com o time. E acho que tem tudo para dar certo. Muito bom, legal ouvir sua história, seus aprendizados e ter você aqui com a gente nesse episódio. Anderson, obrigada e boa sorte nessa jornada que continua. Boa, valeu. Obrigado pelo convite. Sempre prazer aqui estar com vocês. E podem contar comigo aí em trazer mais gente para empreender no Brasil e ajudar todo mundo. Essa foi a nossa conversa com Anderson Firminiano, fundador da Voxus. Muito legal conversar com ele, mesmo que à distância. Ari, o que você mais gostou dessa nova conversa, essa atualização? Qual atitude empreendedora você destacaria que não está no Fora da Curva 3? Então, para começar, eu gostei que ele começou cedo, né? Ele rapidamente, cedo na vida, ele achou o que ele gostava de fazer. O que me leva a outra atitude empreendedora, que é a diversão no trabalho. Então, ele escolheu uma coisa que ele gostava, que ele se divertia, que era ali um pouco brincadeira. E até hoje ele se diverte, né? Assim, até hoje ele sente como se não estivesse trabalhando. Dizem que esse é o segredo da felicidade, né? Ele transformou o hobby em trabalho e o trabalho continua sendo um hobby, né? Tipo, maravilhoso. Legal. Eu gostei muito, assim, acho que dá pra aprender muito com a fala dele sobre sucessão, né? Quando ele conta que ele preparou e ele pensou nisso, né? Ele foi procurar ajuda, ele pensou sobre isso. Não foi por acaso que ele conseguiu formar pessoas pra ficar no lugar dele como CEO na Voxus. E isso é muito legal, porque às vezes o empreendedor, ele tem vontade de fazer outras coisas, né? Ele constrói um negócio, aí ele vai tendo mais ideias, ele quer expandir a atuação, ele quer abrir novas frentes. No caso dele, ele quis ir para os Estados Unidos, quis estudar outras coisas. E para tocar a operação, você tem que preparar alguém para ficar no seu lugar, né? Porque antes você fazia, alguém vai ter que assumir, mas mantendo a cultura da empresa, mantendo ali o espírito do negócio. Então, isso é muito legal para quem é empreendedor, né? Quanto Sim. mais você conseguir se multiplicar, mais braços você vai ter e mais ideias você pode executar, enfim, e criar. E sucessão é um desafio de todas as empresas, né? De todos os tamanhos, assim, o sucesso do crescimento tá muito nesse ponto da sucessão. Então, realmente é admirável. Uma outra atitude empreendedora que me chama a atenção é ele largar a faculdade. Não que necessariamente a gente devesse largar as faculdades, né? Eu mesma não larguei a faculdade. Mas eu acho legal a coragem da pessoa que entende que ou deu o timing, ou aprendeu o que tinha para aprender ali, ou tem outra coisa para fazer, enfim. Ela tem a coragem também de romper com o protocolo e fazer uma coisa que talvez muita gente vai te julgar, vai achar, nossa, você conseguiu entrar numa faculdade nos Estados Unidos e você abre mão. Então, eu admiro essa coragem. E agora vamos falar de algumas dicas de livro. Em todos os episódios dessa temporada, a gente tá trazendo 3 livros que cada entrevistado indicou no Fora da Curva 3. E aí fica um gostinho, quem quiser ver mais dicas de livro, compre o Fora da Curva 3 para ver o que o Anderson Firminiano indicou. Má, quer falar pra gente quais são os 3 livros escolhidos pra gente contar aqui que ele sugeriu no Fora da Curva? Bom, tem um livro que é muito curioso e a cara do Anderson, que chama Desenvolvendo Websites com PHP, do Juliano Niederauer. Segundo o Anderson, ele leu esse livro em 5 dias e foi o que o ajudou a começar a programar. Então, ele, durante algum tempo, teve esse livro como livro de cabeceira. Então, para quem quiser, como o Anderson, aprender a programar sozinho, tá aí uma dica. Outro livro que ele cita é o De 0 a 1, do Peter Thiel,
que, segundo Anderson, esclareceu vários pontos em relação às startups americanas. Como elas funcionam, o que define como boas empresas sobrevivem no longo prazo, enfim. É um livro bem legal sobre mentalidade de startups. O terceiro livro que a gente vai destacar aqui que ele sugeriu é o Feitas para Durar. Práticas bem-sucedidas de empresas visionárias, que o Jim Collins escreveu junto com o Jerry Porras. E foi publicado em 2020 aqui no Brasil. Esse livro, segundo Anderson, ajuda ele até hoje na gestão da empresa. Muito bom. Ficamos por aqui, então? Ficamos. Esse foi o episódio com Anderson Firminiano. Para quem gostou, ficou interessado, quer se aprofundar na história, o livro Fora da Curva 3 está disponível nas principais livrarias, marketplaces, está disponível tanto na versão impressa como na versão em e-book. Então, fica o convite para quem quiser ler as histórias. E com isso, nos despedimos no dia de hoje, torcendo para você voltar e ouvir as novas entrevistas, algumas não tão novas, mas novas aqui no podcast do Fora da Curva 3, nessa temporada especial do Atitude Empreendedora. Até mais, Marcela, até mais, pessoal. Até mais, até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.